Tá valendo, né? Tá gravando a partir de agora. Então, como eu estava falando, o, o conteúdo de ondas, né? Se relaciona com o conteúdo passado. Vibrações, né? Oscilações podem gerar ondas, em particular as ondas sonoras, tá bom? Tá aqui a foto de um sujeito segurando um violão, né? As cordas esticadas de um violão, dos instrumentos de corda de maneira geral, podem vibrar. Essa vibração, essa oscilação, pode gerar uma onda sonora, tá bom? Nós temos também os instrumentos de sopro, né? Mais adiante nós vamos ver alguma coisa sobre os instrumentos de sopro. E lá, o que vai vibrar? São as colunas de ar, né? O ar preso num tubo pode vibrar e gerar som. Beleza, então vamos lá. Vamos iniciar aqui falando sobre a velocidade, certo? O som, ele se propaga com uma determinada velocidade, como qualquer onda. E aqui, para comparar, ó, tem a velocidade do som, que é cerca de 0,333 quilômetros por segundo, enquanto que a velocidade da luz, olha só, é bem maior, olha só, 300 mil quilômetros por segundo, tá? A velocidade da luz é infinitamente maior, bem maior, tá bom? E aí a gente pode perceber no nosso dia a dia, né? Aqui está uma foto de fogos de artifício, desses luminosos. Em geral, você vê primeiro a luz, né? O brilho da explosão. E depois, 1 ou 2 segundos, você escuta, né? O barulho. A luz chega primeiro, a luz é bem mais rápida. Ela chega primeiro e só depois que nós escutamos o som. É a mesma coisa que acontece com os trovões, né? Tá tendo uma tempestade, aí tem aquele clarão Meu Deus do é, céu. Oi, menino. Tá dando medo se ouvir a é aula. a luz, Oh, meu é a luz, Jesus. é a luz chegando, né? E aí, depois que a gente escuta o estrondo do trovão, né? A luz chega bem mais rápido. Então vamos lá. E você pode determinar matematicamente a velocidade do som, tá bom? E aí vamos ter 3 formas, tá? Aqui tem uma primeira forma que já foi vista lá no estudo de ondas, né? Tá lá nos slides, a gente comentou um pouco. A, a velocidade da onda numa corda esticada. Ela é calculada, ó, como a raiz da tensão que está esticando a corda sobre a densidade linear dessa corda. A gente fez até uma questão, né? A lista. Muito bem. E aí, olha só, a vibração de um sólido Aqui, pode rapaz. Meu produzir Deus. som, tá bom? E aí, a vibração de um sólido Meu pode Deus. produzir o som, certo? E aí, como é que a gente vai calcular a velocidade produzida por um sólido vibrando? Está bem aqui a expressão, olha só. Vai depender da elasticidade desse objeto. Então, está aqui, ó. Agora Esse pronto, é, não volto mais para a aula. é o módulo de Young, certo? E aí, você divide esse módulo de Young, divide o módulo de Young pela a densidade, nós vamos comentar daqui a pouco o que é a densidade, né? Massa ou volume. E aí, extrai raiz quadrada, são bem semelhantes essas expressões. E se for um gás, né? Ou um líquido, você não vai ter um módulo de Young, você não vai ter um módulo de elasticidade volumétrica, chamado de B. E aí a expressão é semelhante, ó, raiz de B sobre ρ, tá bom?
Muito bem, então já é determinado. A gente só usa essas expressões aqui, precisam se preocupar muito. Muito bem, está aqui agora uma comparação. A velocidade do som é maior em sólidos do que em líquidos, do que em gás. A menor velocidade no gás é maior que no sólido. Beleza. Então vamos ver aqui alguns valores, né, para a gente verificar isso. Aqui nós temos uma tabela ó, com os três estados aí, né? Essa primeira coluna aqui da nossa esquerda aqui depois tem a velocidade do som em líquidos. E aí, por último, tem aqui a velocidade em sólidos. Ó. Vejam que, em geral, ocorre aquilo que a gente viu ainda há pouco, né? A velocidade nos gases ó, é menor do que nos líquidos, que é menor do que nos sólidos. Tá? E aquelas três expressões que foram mostradas ali anteriormente, ó, ela tem uma fórmula geral que é essa aqui. Ó. A velocidade do som vai ser a raiz de alguma propriedade elástica, né? Ou a tensão na corda, né? Ou o módulo de Young, ou o módulo volumétrico, dividido pela uma propriedade inercial, né? No caso, seriam as densidades, ou linear, ou volumétrica. Beleza, tá bom? Não vou entrar aqui nos detalhes dos valores, a gente vai usar na medida quando a gente for utilizando os exercícios. Muito bem, então vamos agora deduzir de onde é que vem essa expressão. Ó. Essas expressões aqui, né, da velocidade do som. Quer dizer, essa na corda tem uma dedução lá no slide sobre ondas sonoras. Né? Aqui a gente pode deduzir para um fluido, né? Seja um gás, seja um líquido. E aí como é que funciona? Ó? Imagine esse tubo aqui, ó, está contendo um fluido, pode ser um gás, pode ser um líquido. E aí você vem, ó, ele está tampado, ele está contido aqui dentro, está tampado, e você vem e aplica uma força aqui, né? Uma força F. Essa força F, ó, quando atuar nessa área, vai gerar uma pressão. O que que é pressão? Pressão é força por área, lembra lá? Pressão é força por área. E aí, lembra que a força, pela segunda lei de Newton, pode ser escrito como massa vezes aceleração, tá bom? E aí, você pode reconhecer um aumento de velocidade Vp, tá bom? É o aumento devido à pressão, Vp. Se você tem esse aumento de velocidade, a aceleração é esse aumento dividido pelo tempo, né? Aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. E aí temos aqui uma expressão relacionando a pressão, né, com a massa, a velocidade, a área e o tempo. Beleza. E aí, a massa do objeto pode estar relacionada com a densidade e volume dessa maneira. Ó. A massa é o produto da densidade vezes o volume. Por quê, professor? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Então, só lembrando, ó, opa, tá errado. A, a densidade, ela é a massa sobre o volume, ó, tá bom? Se você isolar a massa, você encontra isso aqui. Massa é igual a densidade vezes o volume, beleza? Muito bem. E aí, outra coisa que você pode reparar é que o volume pode ser determinado para esse objeto aqui, ó. Você tem um tubo cilíndrico. Como é que você descobre a área de um cilindro? Ou, desculpe, o volume de um cilindro. É só multiplicar a área pela altura dele, que aqui foi indicada como L, ó. Tá bom? L é a altura aqui do cilindro, que está dando aqui
o volume, certo? Nós podemos identificar o L, ó, bem aqui embaixo. O L vai ser essa pequena variação, tá bom? A gente vai olhar para a variação de volume. Muito bem, se substituir lá naquela expressão anterior, a gente encontra essa expressão aqui de baixo, tá? E aí, no final das contas, ó, vai cancelar a área com área, só vai ficar a densidade vezes o L, vezes a velocidade lá, o aumento de velocidade dividido pelo tempo. Beleza. E aí, uh, assim, aqui eu já indiquei para vocês, né? O L é igual a velocidade vezes o tempo. E aí, nós podemos agora substituir o L, né, com velocidade vezes o tempo, tá aqui. Vai cancelar tempo com tempo, e olha só o que a gente encontra. A pressão é o produto de duas velocidades, ó. Essa velocidade V é quanto que a massa vai se mover lá embaixo, ó. Você faz uma pressão aqui em cima e gera uma variação de volume lá embaixo, tá bom? Muito bem. E aí nós temos a definição do módulo volumétrico, aquele B que estava lá na expressão da velocidade. Ele vem daqui, ó. É uma relação entre a pressão e a variação de volume. É essa aqui, ó. A pressão é igual a um número, que a gente chama de módulo volumétrico, vezes a variação do volume sobre o volume inicial, né? Antes da aplicação da pressão. E aí, se você comparar as duas expressões, né? Lembrando que o volume pode ser determinado dessa maneira e a variação do volume dessa maneira. É só lembrar lá daquelas duas expressões, né? A massa é igual à densidade vezes volume, né? E o volume, por sua vez, é a área vezes um L lá, né? Muito bem. E aí, no final das contas, se a gente misturar essas três expressões, a gente encontra, ó, que ΔV sobre V vai ser a razão entre aquelas duas velocidades, a variação de velocidade aqui em cima e a variação de velocidade lá embaixo, né? Gerada lá no fluido. E aí, fazendo as substituições, ó, nós vamos encontrar que aquele produto lá, ó, a densidade vezes as duas velocidades, que é igual à definição lá do módulo volumétrico, pode ser escrito dessa maneira, né, substituindo essa igualdade aqui. E aí, por fim, nós chegamos, ó, que a densidade vezes a velocidade ao quadrado é igual ao módulo volumétrico, e aí, isolando, ó, chegamos finalmente. Ok? Então, aqui não tem muito mistério, não, né? Os alunos, em geral, o estudante fica meio apreensivo quando vê essas deduções teóricas, né? Mas é só para mostrar que o assunto é todo autoconsistente, digamos assim, né? A gente pega diferentes teorias e combinando elas, né? Nós temos novos resultados. Então, aqui o resultado que está destacado é a velocidade, olha só, do som que pode ser determinado aqui num fluido, tá bom? Beleza, vamos adiante. Então, discutir até agora a velocidade, né? Tudo bem, então vamos passar aqui para uma outra propriedade. O som tem velocidade, como qualquer onda, beleza. E o som tem uma outra propriedade que é de qualquer onda, que é a intensidade, tá bom? A intensidade vai estar relacionada com o quê? A intensidade está relacionada com a energia que a onda carrega, tá bom? Então é o seguinte, toda onda carrega energia, qualquer onda carrega energia. A onda do mar, né? A onda do mar é capaz de realizar algum trabalho. Vocês lembram aqueles tsunamis? Aquelas ondas gigantescas formadas, né, pelos terremotos? Aquelas ondas gigantescas têm uma energia gigantesca capaz de destruir uma cidade, como aconteceu lá, né? Outro exemplo simples.
A luz é uma onda eletromagnética. Nós podemos aproveitar a energia carregada pela luz, tá bom? A gente usa lá aquelas células fotoelétricas, né? Pega energia na luz. A luz carrega energia, a gente pode transformar em energia elétrica. Ou até mesmo nos organismos que realizam a fotossíntese, né? Precisam da energia solar, a energia da luz. Muito bem. E aí, olha só, a, a unidade de intensidade sonora no sistema internacional é o watt por metro quadrado. Daqui a gente poderia ver o significado de intensidade. Ó. O que é o watt? O watt é energia por tempo, certo? Vou escrever aqui. A intensidade, vou colocar aqui só I. Ela é calculada assim. É uma razão da energia por tempo, certo? Energia por tempo vai dar o watt que está aparecendo aqui, ó. E aí você mede o quanto de energia por tempo é atravessado numa determinada área, certo? Está medida aqui, ó, em metros quadrados. Então, essa aqui é a definição de intensidade, tá bom? Que é usada para as ondas de maneira geral, vai ser particularmente aqui útil para o som. Muito bem, só que essa unidade aqui, o watt por metro quadrado, não é a unidade mais utilizada para a intensidade, né? Qual é a unidade mais comum, né? Mais prática, mais usada? É o famoso decibel. Ó. Tá bem aqui a definição do decibel. Está representado aqui por um beta, e ele é calculado, ó, 10 vezes o logaritmo do valor da intensidade, medido dessa maneira aqui, ó, que eu estava comentando, dividido por um valor de referência. O valor de referência é esse que está aqui, ó, 10 a menos 12. E o valor de referência é esse, ó, é a intensidade sonora mínima que o nosso ouvido, né, o ouvido humano, tá bom? 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Se você pegar uma intensidade qualquer, divide por esse valor aqui, 10 a menos 12, calcula o logaritmo e multiplica por 10. Aí você tem o decibel, tá bom? Muito bem. Por que tem essa definição tão estranha, né? O decibel. O decibel, como a gente está vendo aí, é uma escala logarítmica. Olha aí, ele varia com logaritmo, não varia unidade por unidade, né? Ele varia com logaritmo, então ele vai variar potência por potência, tá? Olha aqui um exemplo. Ó. Se você aumentar a intensidade 1000 vezes em relação a esse valor de referência, se você dividir os dois vai dar 1000. Ó. 1000 você escreve como 10 elevado ao cubo, e o log 10 de 10 ao cubo vale 3. Ó. Quando multiplicar por 10 vai dar 30. Ó. Então, olha só, aí você tem a intensidade mínima, que vai dar 0 decibel. 1000 vezes a intensidade mínima dá 30 decibel. Professor, não dá, né? 1000 decibel? Não, como eu falei para vocês, é uma escala logarítmica. Certo? E vai com o expoente, não com a de unidade por unidade. Muito bem, aqui tem alguns valores de decibel. Não vou comentar não, porque tem uma tabela mais adiante, a gente comenta. Beleza, então, aqui seria a forma de nós compararmos duas intensidades, né? Você tem duas intensidades, ó, 2 e 1. A variação dessas intensidades, ó, como tem o logaritmo, como tem um logaritmo, né?
no final das contas, nós podemos fazer essa álgebra aqui com os logaritmos. É a diferença entre duas intensidades, ó, vai ser determinada assim. 10 log da intensidade 2 sobre a intensidade 1. Lembra que aqui é a intensidade em watt por metro quadrado. Fazendo isso, você vai ter a diferença em decibel. Tá bom? Isso só para comentar. Vamos ver se aparecer nos exercícios a gente aplica. Muito bem. Então, vamos adiante. Assim, aqui é a tabela com algumas intensidades, ó. Os valores aí de intensidade mais baixos, né? Por exemplo, uma casa com algum som, né? Bem baixinho, dá 30 decibéis, né? 30 decibéis é equivalente a, sei lá, um murmúrio, né? Muito bem, aí você tem lá um campo de golfe, que aumenta mais, 10, 40 a 50, né? O trânsito de uma rua, 60 a 70. Lá no cruzamento de trilhos, né? 90. Numa festa, olha só, 110 decibéis. Uma britadeira, olha só, aquelas de quebrar concreto, né? 120. E aí um jato decolando, ó, vai de 130 a 150 decibéis. Bem maior a densidade, tá bom? Muito bem. Vamos. E professor, isso aí tá no slide, é? Muito bem, eu falei do som, falei da intensidade. E uma outra característica que a gente pode associar ao som é a frequência, certo? Muito bem. E aí, nossa audição, ó, a audição humana, ela é capaz de escutar sons que estejam, ó, entre 20 e 20 mil hertz. Lembra lá, hertz é a unidade de frequência, né? Hertz significa oscilações por segundo, né? O inverso de segundo. E aqui nesse gráficozinho, ó, mostra essa escala de frequência, só que no formato logaritmo também, ó. Vejam que aqui você tem espaço igual de 0 até 100, de 100 até 1000, de 1000 até 10.000. Ó. Não era para ser espaços iguais, né? Se fosse uma escala normal. Aqui tem uma escala logarítmica. Que vai com a potência. A potência que é 2, a potência que é 3, a potência que é 4, e assim por diante. Muito bem. E aí, aqui é só para comparar, né? Você tem uma pessoa mais nova, ó, que tem uma escala de audição melhor do que a do aposentado. Ó. Vejam que o aposentado vai diminuindo aqui o nível de audição, né? A pessoa idosa vai diminuindo a capacidade de audição. Muito bem, aqui é para valores de frequência. Se você for olhar para os comprimentos de Hertz, equivale a 17 metros. 20 mil Hz equivale a 0,00017 metros, tá bom? Aí só lembrando, né? A velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, né? Se a gente quiser calcular o comprimento de onda, divide a velocidade pela frequência, tá? Aqui, se a velocidade é igual, né, para todos, aí se você colocar aqui a velocidade aqui, a frequência aqui embaixo, ele calcula o comprimento. Eles vão estar inversamente proporcionais. Muito bem. E aí, não está aqui, né? Mas se você tivesse sons aqui menores do que 20 Hz, você teria o infratom, som menor do que 20 Hz. A gente não escuta. Alguns animais escutam, certos cachorros, gatos.
E se você tiver sons acima de 20.000 Hz, a gente chama de ultrassom. É além do som, nós também não escutamos, né? Mas essas ondas aqui, o ultrassom, tem até algumas aplicações, né? Aparelhos médicos usam o ultrassom, né? Para fazer exames. Muito bem, então vamos aqui adiante. Tá, então vamos aqui para uma outra característica, que é a interferência. Não se perca aí, né? A gente está falando de som, né? O som é uma onda, então o som vai ter aquelas mesmas características de qualquer onda que nós já vimos aí nas aulas anteriores, né? Tem velocidade, ele se move, né? Tem uma velocidade, ele carrega energia, né? Vai ter uma intensidade. Aqui a gente acabou de ver, ele está associado também a alguma frequência, aqui a gente vê ainda a frequência que nós podemos escutar, os seres humanos. E aí tem o fenômeno da interferência. O que é a interferência, hein? Seria a interferência ou superposição. O que é a interferência ou as superposições? Quando duas ondas se encontram, e aqui nós temos um exemplo, né? Você tem uma onda 1, que tem essa equação aqui de cima, uma onda 2, que tem essa equação aqui de baixo. Eu acho que a gente chegou a comentar isso aqui na aula passada, né? Lá quando a gente comentou a onda numa corda, né? Você marcar a altura da corda aqui como Y, né? A posição na corda como X, a gente pode determinar o formato da onda aqui, ó, na corda. Vai ser um formato senoidal, ó, pode ser descrito dessa maneira, tá bom? E aí a oscilação que vai ter uma certa frequência, vai ter uma certa amplitude, ó, tá indicado aqui, ó, tá bom? E aí a onda vai viajar no tempo, vai variar no tempo. Muito bem. Aqui ele dá um exemplo, ó. Tem uma onda com frequência 440 e uma outra com 441, são bem próximas. Ó. Quando você toca ondas muito próximas, né, essas frequências são próximas, nós vamos reconhecer um fenômeno chamado batimento. O batimento é um exemplo de interferência, né, ou de superposição. Eu acho que o professor comentou na aula sobre ondas, né? Você pode ter essa interferência somando os efeitos das ondas, a gente vai chamar de interferência construtiva, né? Ou você pode ter essa interferência anulando os efeitos das duas ondas, destrutivo. Muito bem, e aí, olha só, se nós somarmos essas duas ondas, como ela tem dois senos, nós podemos aplicar essa expressão que está aqui embaixo. Ó. Essa expressão que está aqui embaixo, ela pode ser aplicada para a gente encontrar o resultado da interferência, tá bom? O resultado da superposição. E aí, quando a gente fizer essa soma, aqui no outro slide, quando a gente fizer aí a soma das duas ondas, ó, aqui, tem aqui o seno de uma onda, aqui o seno da outra onda. Aí você usa aquela propriedade, ó, a soma de dois senos pode ser escrito como duas vezes o cosseno de meio, olha só, da diferença entre os dois ângulos, os dois argumentos aqui, ó, vezes o seno da soma, ó, dos dois ângulos, dois argumentos. Tá bom? Dividido por 2 também. Certo? Aí você pode rearranjar, colocar nos dois termos. Aí num termo vai aparecer a diferença, no outro termo vai aparecer a soma, né? Essa expressão que tem a soma dá justamente a média, né? E a expressão que dá a diferença é que nós vamos chamar de batimento, ó, tá bom?
Se nós fizermos um gráfico, como é que ficaria o gráfico dessa superposição, né, dessa interferência? Tá bem aqui no próximo slide. Tá aqui. Aqui em azul está uma onda, aqui em vermelho está outra onda. Quando você fizer a superposição, que é simplesmente a soma, o resultado está aqui embaixo, ó, tá bom? Vejam que tem ponto que vai dar praticamente zero, ó, a soma das duas. Aqui é a interferência destrutiva. E alguns pontos vão se somar mesmo, né? Vão dar até um efeito maior, né? Então, nesses outros pontos aqui, nós vamos ter a interferência construtiva, certo? E aí, o curioso é que se você fizer aqui um contorno, né, da onda resultante, é como se você tivesse uma onda ou uma outra onda maior com uma outra frequência, né? Essa outra frequência maior aí, né? É a que dá a impressão do batimento. Ó. O batimento é justamente isso, ó. O som vai bater, digamos. Ele vai falhar aqui, ó. Nesses pontos onde tem a interferência destrutiva, ó. Tá bom? O batimento é isso, ele vai falhar aqui. Então, você vai ter essa alternância dessas falhas com esses pontos de máximo, tá bom? Muito bem. Então, aqui é só uma aplicação bem... né? Vamos abrir aqui a lista de exercícios de ondas. Então, essa aqui é a nossa lista de exercícios, né? A gente já fez algumas questões, já comentou algumas questões, né? E aí, sobre esse assunto aí, particularmente da superposição, vamos dar uma olhada aqui na oitava. Ó. A oitava olha só, olha aqui o enunciado. Turbina, ó, determinado meio, que são descritos por essas duas funções de onda, ó. Tem aqui uma onda, tem aqui a outra, certo? E aí ele pede, ó, deslocamento máximo, né? Em x, 0,250, 0,50 e 0,150. Menores valores que x vão corresponder aos antinodos. Antinodos é aquele lá onde você tem o mínimo, né? Do x. Ok? E agora eu vou abrir aqui o quadro para a gente fazer esse problema. Muito bem. Aqui o nosso quadro. Vou voltar lá na área de trabalho e vou recortar aqui o enunciado da questão. Certo? Então, está aqui. Vou levantar um pouco. Muito bem, está aqui as duas ondas, elas vão se somar. Muito bem. Vou escrever, então, aqui o que é que nós vamos encontrar. Né? Você vai ter um y e do tempo, que é o resultante ó, da onda 1, que eu vou chamar aqui y1, que depende da posição do tempo, mais um y2, também tem aqui a posição e o tempo. Também é bem simples aqui o raciocínio, olha. Nós vamos somar os dois y, y1 e y2, e achar um y aqui resultante, né? Um y total. Muito bem, como é que nós vamos fazer isso? Para
encontrar o resultado, tem que aplicar aquela expressão para a soma de dois senos. Ó. Você tem o seno de um alfa mais o seno de um beta. Qual é o resultado? Vai ser 2 vezes o cosseno da diferença. Eu coloquei alfa menos beta dividido por 2 vezes o seno da soma. Ó. Alfa mais beta dividido por 2. Tá bom? É uma expressão, a gente chama de identidade, né? Você pode demonstrar usando as propriedades trigonométricas que isso aqui é válido. Então, vamos só usar, só aplicar ela, tá bom? Então, aqui nós vamos ter dois senos, e é igual tá lá no slide, ó. Só você vai ter um 2 ali, ó, né? 2 vezes o cosseno, 2 vezes o cosseno, e aí eu vou abrir aqui um colchete, né? Quem é alfa e quem é beta? Ó. Alfa e beta ó, vão ser o que está dentro do seno. Aqui vai ser alfa para mim. E aqui vai ser beta para mim. Então, vou fazer aqui π vezes x mais 0,6 vezes o t menos π vezes x, aumenta mais um pouquinho, menos 0,6 vezes o tempo. Isso tudo dividido por 2, né? Deixa aqui. Agora vem o seno. E esse primeiro termo é a diferença entre os dois argumentos, né? O que está no primeiro seno menos o que está no segundo. Agora vamos somar os dois termos. Ó. E x mais 0,6 vezes tempo mais π x, x menos 0,6 vezes o tempo, beleza? Isso tudo dividido por 2. E agora, professor? Agora aí vocês vão simplificar, nós podemos simplificar aqui, deixa eu mudar de cor. Tem termos que se anulam no anterior aqui, ó. Aqui vai ficar π vezes x, e aqui vai ficar menos π vezes x, vai se anular. Aqui vai ficar, ó, π vezes 0,6t, e aqui vai ficar menos π vezes 0,6t, tá bom? E aí, então, o resultado que a gente encontra, vou botar aqui embaixo, o y, que depende da posição do tempo, vai ficar 2, cosseno, e aqui vai ficar bem simplificado, ó. Vai ficar 0,6 menos 0,6. Vamos repetir, não custa nada, né? Vai ficar π 0,6 vezes o tempo, menos vezes menos vai dar mais, então vai dar mais π vezes, opa, aqui é 0,6. E não é um Q, não, é um 0,6. T. Tudo isso dividido por 2. Certo? E do outro lado você tem o seno. Ali vai dar π vezes x mais π vezes x dividido por 2, né? É o que, que nós vamos encontrar no final aqui. Vou pegar aqui uma beiradinha. Y, x, tempo, 2,
Cosseno aqui, ó, se quando somar vai dar, bota o π e o t. Só que quando dividir por 2, vai dar ele mesmo. Então vai dar π. Não é um Q, não, é um zero. Π que multiplica 0,6 vezes o tempo, tá bom? Π vezes 0,6 vezes o tempo. E aqui vai ficar o seno. Aqui a mesma coisa, ó, πx, mas πx é 2πx dividido por 2 dá só ele. Π vezes x. Então tá aqui o resultado da superposição, ó, da interferência, ou do batimento, né, se você preferir. Tá, mas ainda não resolveu o problema. Ó. Volta lá para o enunciado, o que, é que ele quer? Ele quer o deslocamento máximo. Quem quer o deslocamento máximo? Seria o valor de y máximo, né? Y máximo. E aí, se vocês olharem para a expressão, ó, o valor máximo a gente vai obter, né? Quando... Ah, sim. Espera aí. Tem aqui o valor de x, ó, então você pode substituir aqui o x naqueles valores ali, ó. Tem 3 valores. Põe aqui o valor de x. E aí, aqui é um cosseno, ó. Qual é o valor máximo do cosseno? Ó? Olha lá, ele está perguntando a respeito do valor máximo, né? O valor máximo. O valor máximo que o cosseno pode obter aqui, ó, é quando ele tiver valor 1, certo? Ok? Quando ele tiver valor 1, aí você vai ter o valor máximo aqui da função. Vamos voltar lá no gráfico. Olha aí o gráfico. Então, seria esse ponto aqui de máximo. Esse ponto de máximo aqui seria, então, lá quando o cosseno fosse 1. Certo? Dá o valor máximo. E você pode também ter valores mínimos, que ele vai perguntar lá no final. Tá? Então, mas, por enquanto, vamos ver esses valores máximos aqui. Certo? Eu vou colocar mais uma página. Então, vou escrever isso que eu falei, né? Para y de x e t ter valor máximo, né? Devemos considerar 2 pontos. Vamos considerar que o cosseno, como é que tá lá? Π 0,6 vezes tempo vale 1, né? Π 0, aqui é um 0,6 vezes o tempo, igual a 1, tá bom? Ele vai ter o valor máximo quando o cosseno valer 1, certo? É o valor máximo do cosseno. Muito bem. E qual é o tempo, professor? Não sei, é o tempo que esse aqui for 1. Você poderia até calcular, né? Até para qual tempo? Daria até para calcular quais tempos, quando seria isso. Mas ele não está pedindo, não, não vamos entrar nesse problema, certo? Vamos considerar agora para x, quanto? X 2,50. 2,50 centímetros. Ok? Ah, sim. Acabei esquecendo, né? Tem um 3 centímetros aqui multiplicando todo mundo, ó. Certo? Esse 3 centímetros deve estar aqui multiplicando tudo.
tá bom? Então, na realidade, o y total, vou reescrever ele aqui. Tem um 3 centímetros multiplicando todo mundo lá, certo? Então, vai ser 3 centímetros vezes 2, e multiplica cosseno de π 0,6 vezes o tempo, vezes o seno de πx. Π vezes x, não é isso? Isso. E agora? Agora você considera aqui, ó, que vale 1 o cosseno, certo? Vamos escrever aqui. Valor de y igual a 3 vezes 2 vezes 1, né? O cosseno vai valer 1, vezes o seno de π vezes x. Então vai ser π vezes 2 e 50, certo? E agora, professor? Agora temos que usar uma calculadora científica, né, para encontrar seno de 2,5 vezes π. Tá, deixa eu abrir aqui a calculadora. E aí, minha gente, só lembrando que a prova, nossa prova vai ser sem o uso do celular, tá bom? Então, quem não tem essa calculadora aqui é estranho de escrever. Peraí. Queria escrever a cosseno. Como é que é lá a expressão? É seno de 2,5 π. Deixa eu ver se eu consigo escrever primeiro, né? 2,5 vezes π. Olha aí. Oh, meu Deus. Peraí. É 2,5 vezes π igual. Então dá 7,8. Tarará, tarará. Tá aqui, 7,8. E aí, vamos calcular o cosseno desse bicho. Cadê? Não aparece aqui. Ah, tá aqui. Calcular o cosseno disso aí. Dá zero, né? Oh, meu Deus, é o seno, né? Então, 2,5 vezes π igual, tá aí. E aí vamos calcular o cosseno, o seno, desculpe. Dá 1. Seno dá 1. Então vai dar. E aí, 3 vezes 2 vezes 1. Até que dá o valor máximo ali. Vou botar aqui do lado. 3 vezes 2 vai dar 6, né? 6 centímetros, ó. Certo? 6 centímetros. Vamos adiante. Depois é só colocar o valor x de 0,50 e o x de 1, não tem muito mistério não, né? Então, vamos fazer. Então, a letra B, o x vai valer quanto? 0,50 ou 0,500.
é meio centímetro. É o mesmo raciocínio. Ó. Y de x, t. Tem um 3 aqui multiplicando todo mundo. 3 centímetros. Vezes 2. Vezes o cosseno de π. Vezes 0,6 tempo. Vezes o seno de π vezes x. Tá? E aí nós vamos considerar esse cosseno vale 1, né? Quanto é que vai dar aqui? Y de x e t. 3 centímetros vezes 2 vezes 1 vezes o seno de 0. Opa, é π vezes 0,5. Vai dar a mesma coisa. 0,5 π. Meio π. Certo? Calculadora. 0,5 vezes π. E aí calcula agora, assim igual. Tá aí, meio π. Agora calcula o seno de meio π, dá 1 também, né? Dá 1 também. Então vai dar o mesmo valor, né? 6 centímetros. Por último, letra C. X vale quanto? 1,5 centímetro. E agora? O Y é igual a 3 centímetros vezes 2 vezes cosseno daquele pessoal que vai valer 1, né? Vezes o seno de πx é o mesmo raciocínio. O πx aqui, né? Π vezes x. E aí, olha só. Dá 3 centímetros vezes 2. Dá 1 aqui, né? Isso aqui vale 1. Pagar aqui. E aí, vezes seno de 1,5 π. Será que dá 1? Vamos lá. 1,5 vezes π. Aí calculo o seno disso. Dá menos 1. Né? Para mudar um pouquinho, dá menos 1. Esse é o menos 1. Quando multiplicar por menos 1, qual vai ser a diferença lá para os outros? A diferença é que esse aqui vai dar negativo, né? Menos 6 centímetros. Negativo, professor. Olha lá aquela figura. Seria que na parte de baixo, ó, um negativo. Positivo lá em cima, negativo aqui embaixo. Alguns deram 6 positivo aqui em cima. E aquele último deu 6 negativo aqui embaixo, tá bom? E aí, para encerrar, tem a pergunta sobre os menores valores de x, ó, né? Que corresponde aos antinodos. E aí, se você olhar para a figura, vamos lá para a figura de novo. Esses pontos aqui, ó, é onde o y vale 0, certo? Como é que vai zerar ali? Quais valores de x vão dar 0, né?
Vou colocar mais uma página aqui. Então, nós queremos encontrar os valores de x, ó, para que o y seja 0, tá? O y seja 0. E agora, professor, se você olhar aqui para a expressão, né? Vou ver aqui de novo, y é 3 centímetros vezes 2. Esse 2 vocês podem até multiplicar, vai dar 6 centímetros logo, né? Para não ficar carregando como eu estou fazendo. 0,6 vezes o tempo. E aqui, ó, seno de π vezes x. Então, esse valor aqui tem que dar 0. Quando o seno zerar, o y dá 0 também. Certo? O raciocínio é esse. Certo? Se você multiplicar por 0 todo mundo aqui vai dar 0. Então, quando zerar o seno, você tem 0. Então, seno de π vezes x tem que ser igual a 0. Tá bom? E aí, se você lembrar da função seno, como é que é a função seno? Aqui, seno de x vezes x. É uma função daquele tipo lá, né? Zigue-zague. Onde é que a função seno dá 0? Ela dá 0 no 0. Ela dá 0 quando o x for bem no meio da volta completa, né? Π. E vai zerar de novo ali, ó, quando for 2π. Seno de 0 vale 0. Seno de π vale 0. Seno de 2π vale 0. Então, comparando os dois, ó, nós podemos concluir, né? Olha só, quando o x for 0, aqui vai dar seno de 0, vale 0. Quando o x for 1, né? No caso, como está em centímetro, 1 centímetro. Né? 1 centímetro vai dar seno de π, que dá 0. E quando o x for 2, vai dar 2π, ó. Aqui troca x por 0, troca x por 0, dá 0. Troca x por 1, dá π. Troca x por 2, dá 2π. Dá esses 3 pontos onde a função é 0. Bom? Respondendo aí o último questionamento. Muito bem, vamos voltar lá para o slide. E agora, analisando essa questão da interferência, nós podemos também relembrar o conceito de onda estacionária, certo? O que acontece? A superposição de duas ondas que têm sentidos contrários, a interferência, né, a superposição de duas ondas que têm sentido contrário, pode gerar uma onda que nós chamamos de onda estacionária, tá bom? Vamos ver agora aqui na sequência. E aqui tem uma ilustração de uma onda estacionária que você poderia formar para o som, certo? E aí, o que é uma onda sonora? Quando a onda está o som, né? A onda sonora está se propagando no ar atmosférico. A onda vai ser caracterizada pela variação de pressão, moléculas, né? A variação de pressão causa uma variação na posição das moléculas. E bem aqui nessa ilustração, ó, seria uma espécie de evolução da onda, no caso de uma onda
estacionária, ó. Esses pontos aqui você pode imaginar como as posições das moléculas, ó. Aqui seria o instante inicial, as moléculas estão todas igualmente espaçadas. Quando o som varia aqui, a pressão, ó, algumas partículas vão se afastar e outras vão se aproximar, né? A rarefação e a compressão. Muito bem. E aí essa onda de rarefação e compressão, ó, vai mudando na posição aqui com o tempo, ó. Aqui, cada linha dessa é um tempo posterior, aqui, ó. 0,1 oitavo do período, 2 oitavos, 3 oitavos, 4 oitavos, né? 5 oitavos, aí pronto, aqui é o período, ó, voltou para o início. Deu uma volta completa, certo? E aí vejam que a onda estacionária, alguns pontos da onda permanecem fixos, tá bom? Igualzinho a gente acabou de ver ali no batimento. Esses pontos que ficam fixos, nós podemos chamar de nó, né? O nodo, o nodo, né? Certo? Onde ele fica fixo, ó, e não muda. É lá zero, o zero sempre, tá? E aí, seria esses pontos aqui, ó, onde a molécula não se move, ó, certo? Seria o nó. Até aqui como um N, ó, um nó. E esse V ele está chamando de ventre. Volta lá na outra onda. Chamando de ventre, ó. Que seria o ventre, né? Esse maior deslocamento aqui é o ventre, né? E ali onde ele fica estático, né? É o nó. Ok? Muito bem. Tá, então, repetindo. Você tem duas ondas, uma indo, outra voltando. Quando elas se encontram, se superpõem, né? Se interferem. E o resultado seria uma onda estacionária. Tá? Parecida com essa figura aqui do batimento. E você pode caracterizar essas ondas estacionárias, tá bom? E aqui está um exemplo de formação de onda estacionária. Você liga um alto-falante e vira ele para a parede. Tem uma onda que vai, que sai do alto-falante, mas tem uma outra refletida que vem da parede, ó. Então aqui entre o alto-falante e a parede vai formar uma onda estacionária, certo? Eu vou voltar aqui os slides. Nós temos um exemplo de onda estacionária aqui também, olha só. Quando você toca uma corda de violão, né? Você toca uma onda numa corda de violão. A vibração da onda lá na corda de violão vai ser no formato lá de uma onda estacionária, certo? Tem as ondas que vão, bate lá, reflete no final e volta, forma a onda estacionária. E aí as ondas estacionárias estão aqui, olha só. Tem o ventre, tem os pontos de nó, onde não se movem, né? Que no caso seria aqui essa ilustração é a corda do violão balançando, né? Mas nós podemos ter uma imagem semelhante para o ar, né? E nesse caso nós podemos imaginar, como está aqui nessa figura, ó, uma coluna de ar, certo? Aqui seria uma coluna de ar, como que existe naqueles instrumentos de sopro, uma flauta, né? Por exemplo, tem uma coluna de ar que vai vibrar, e aí você forma lá dentro uma onda estacionária, certo? E aí, qual é a característica dessa onda estacionária? Ó? Os locais do tubo
que vão estar em contato com o ar atmosférico, eles vão sempre corresponder aqui à pressão máxima ou mínima, como está nessa figura, certo? E aí, você só poderia encaixar, ó, metade de uma onda aqui dentro de um tubo aberto dos dois lados, certo? Muito bem. Mas aí você poderia encaixar também, olha como está nessa outra figura, uma onda completa e... É uma onda completa aqui. Aqui é só metade, aqui é uma onda completa. Está escrito como duas vezes, duas metades, né? Aí você pode colocar ainda uma onda e meia, ó. Meia onda, uma onda e meia. Quer dizer, meia onda, uma onda completa, uma onda e meia, e assim por diante. Você tem os harmônicos que se formam num tubo onde as duas extremidades estão abertas para o ar atmosférico, tá? E aí, então, você tem aqui o comprimento da onda determinado pelo tamanho, né, do, do tubo. Você tem a velocidade. Como é que você determina a velocidade do som? A gente viu lá no início da aula, né? Depende do meio material, né? Da densidade, da elasticidade, né? Muito bem. E aí, então, a frequência é que vai depender do comprimento, ó. A velocidade não muda, mas o comprimento da onda vai variar, né? Vai variar as frequências. Bom? E aí, cada onda dessa que você pode formar aqui são chamadas de ondas harmônicas, ó. Vamos formar essas ondas harmônicas aqui dentro do tubo. Pode ter uma outra forma de criar essas ondas, está nessa outra figura, olha só. Você tem um lado aberto, esse aqui, ó, e tem um lado fechado. O lado fechado, ele vai funcionar como um nó. Lá, ó, não tem variação na posição das partículas, né? E aí, as ondas que vão se encaixar aqui vão ser diferentes, olha. Ou cabe um quarto da onda, ou uma onda e um quarto, né? Ou uma onda e mais 5 quartos, né? 5 quartos. Não, desculpe. Aqui é 3 quartos da onda, aqui não dá uma onda completa, não. Aqui deu uma onda completa mais um quarto. Certo? Aí vai ter uma espécie de casamento, né? Entre o tamanho do tubo e o tamanho da onda, ó. Vai nesses múltiplos aqui de tamanho da onda sobre 4, ó, lambda sobre 4. Tá bom? Muito bem. Então, é só fator geométrico mesmo, né? Só fazer bem uma geometria, comparando o tamanho da onda com o tamanho do tubo nessa proporção aí. Certo? Aí você teria aqui outras ondas harmônicas. Tá? Então, o que eu estou falando aí? As ondas harmônicas de um tubo aberto, nos dois lados, são diferentes das ondas harmônicas de um tubo fechado de um lado e aberto, né? Aqui são duas extremidades abertas, aqui só uma extremidade aberta. E aí o curioso é que quando o tubo está aberto dos dois lados, as ondas vão ter um caráter parecido com as ondas de um violão, certo? Vai ter a mesma proporção, essas mesmas proporções aqui do violão, de uma corda, né? Esticada, você encontra lá no tubo aberto dos dois lados, as mesmas proporções, certo? A gente pode até fazer uma questão, né? Fazer agora umas questões para exercitar essas duas coisas aí, né? Aí depois a gente comenta aqui Doppler, e aí fecha essa parte de ondas, tá bom? Então vamos exercitar essas duas coisas que eu estou falando, ó. Ondas que se formam num tubo e ondas que se formam numa corda esticada, tá? Eu vou projetar aqui a lista. Tá aqui aberto. Muito bem. Aí vamos agora passar para o problema, aqui o seguinte, o nome. Problema 9 que está aqui, ó.
o 9 e o 10. Dá para a gente comentar os dois. Vamos passar lá para o quadro. Deixa eu recortar aqui. Então, tá aí. Opa, era esse aqui, não. Tá aí. Esse é o enunciado. Vamos resolver esse problema agora. Olha. Uma onda estacionada é formada por uma corda de 120 centímetros. Que está presa nas duas extremidades. E quando a corda vibra em 4 segmentos, quando impulsionada numa frequência de 120 Hz. Tá? Então é o seguinte, ó, eu vou desenhar para a gente imaginar o que está acontecendo. Imagine aqui a corda esticada, olha, nas duas extremidades, certo? Aí você faz ela oscilar. Quais são as formas dessa corda oscilar? Ela só pode oscilar com esses dois pontos, ó, presos, né? Então, uma forma dela oscilar seria essa aqui, ó, oscilando toda para baixo ou toda para cima, né? Essa primeira forma aqui de oscilar, ó, mantendo esses dois pontos fixos, ela está presa, né? Nas duas extremidades, é a famosa primeira onda harmônica, certo? Também chamada de onda fundamental, certo? Primeira harmônica ou fundamental. E aí, aqui só está aparecendo metade do S, né? Do S do seno. Ou seja, bem aí você tem só meio comprimento da onda, certo? E está se igualando com o tamanho L da corda. Aqui nós temos o valor do L, ó. O L vale 120 centímetros. Vou escrever bem aqui. O L, o tamanho da corda, é 120 centímetros, tá bom? Então você sabe que a primeira onda, a fundamental, é metade, ó. Quer dizer, o L maiúsculo é, ó, o comando de onda dividido por 2. Beleza. Tem uma segunda forma de fazer a corda oscilar. Imagina que a corda esticada. Como é que ela pode oscilar? Ela pode oscilar assim, ó. Pode oscilar com metade para cima, metade para baixo, ou a outra metade para cima, outra metade. Vai ter dois ventres, ó. Um ventre aqui, outro ventre aqui e um nó bem no meio, ó. Certo? Aqui é a segunda onda harmônica. Segunda onda harmônica. Aí, nesse caso aqui, ó, o tamanho da onda se iguala com o tamanho da corda. Beleza. Tem um terceiro caso, né? Terceira onda harmônica. Como será essa terceira onda harmônica? Vai ter três ventres, ó. Um para cima, um para baixo, o outro para cima. Ou um para baixo, outro para cima e outro para baixo, ó. Aqui é a terceira onda harmônica, certo? E aí, nesse caso, ó, o tamanho da corda iguala a 3
meios do tamanho da onda, certo? Aqui tem 3 vezes meio, tem 3 meios da onda, certo? E por último, aqui para os nossos provas, poderia continuar aí indefinidamente, né? Mas aqui para o nosso exercício já vai resolver aqui com essa quarta onda, ó. Como é que ficaria a quarta onda? Marca bem aqui no meio dela, bem aqui, né? Aqui ficou 2 pontos de nós, né? E nós vamos imaginar 4 nós. Então vai ficar um para cima, outro para baixo, um para cima, outro para baixo. Ou então, um para baixo, para cima, outro para baixo. Tá aí, mais ou menos, né? Vocês estão entendendo? Aqui tem 4 ventres e 3 nós, ó, tá? Essa aqui é a quarta onda harmônica, certo? Quarta onda harmônica. Aí vejam que, olha só, vamos ler de novo. Uma onda estacionária é formada nessa corda de 120 centímetros, fixa nas duas extremidades, e essa corda vai vibrar em 4 segmentos, olha. 1, 2, 3, 4. Ou seja, qual é a onda que vai se formar aí nessa corda aí do exemplo, né? Aí do exercício, aliás. É essa onda aqui de baixo, ó. A onda vai ter essa característica aqui de baixo, certo? Vai ter 4 segmentos aqui, ó. A corda vai vibrar em esses 4 pedaços, 4 segmentos. E aí, olha, a característica dessa onda aí é ter o L igual a 2 vezes o comprimento da onda, certo? Ou seja, aqui se você isolar o valor do comprimento de onda, o comprimento de onda é L, o tamanho da corda, dividido por 2. É metade do comprimento da corda, certo? Então, letra A, né? Vou colocar aqui letra A. Divide por 2, 120 por 2 dá 60, né? Resposta da letra A, qual o tamanho da onda? Comprimento da onda, 60. Metade do tamanho da corda, certo? Beleza, aí ele pergunta sobre a frequência fundamental. A frequência fundamental é a frequência dessa outra onda, essa primeira aqui, ó, tá bom? Não é essa onda de 4 segmentos aqui, não. Seria uma outra onda, ó, que é a onda harmônica. A onda harmônica tem uma outra característica, olha aqui, ó. O tamanho da onda é lambda sobre 2. É, lambda sobre 2 é igual ao tamanho do comprimento, né? Muito bem, tá. Só que nós vamos precisar dos valores dessa quarta onda harmônica, ó. Deixa eu escrever aqui. Para a quarta onda harmônica. O que você tem para a quarta onda harmônica? Nós temos a frequência, quanto é a frequência lá? 120 Hz. E nós acabamos de calcular o comprimento de onda, 60 centímetros. Vou transformar para metro, né? 0,60 metros. E aí, olha só, com esses dois valores nós podemos calcular a velocidade. A velocidade é o produto dos dois, o lambda vezes a frequência, certo? Ok? Lambda sobre a frequência, ou vezes a frequência. Então, multiplica os dois, 0,60 vezes 120, cadê a calculadora? 0,60 vezes 120. Opa,
Para, meu filho. Oh, meu Deus. O que foi isso aqui? 0,60 vezes 120. Dá 72. Eu cliquei duas vezes ali, esse outro peça. 72 o quê? Como eu coloquei aqui metros, né? Aqui, metros por segundo, ó. Esse segundo veio de onde? Lá do Hertz. Hertz é a oscilação por segundo. Muito bem, então você já sabe agora a velocidade da onda. E aí, com essa velocidade da onda, você pode calcular para a onda fundamental. Quem é a onda fundamental? Olha lá. É a onda onde o comprimento de onda sobre 2 é igual ao L. Vou escrever aqui. Ou, né, o lambda é igual a 2 vezes o tamanho da corda. Vai ficar 2 vezes 120, vai dar 240 centímetros. Eu vou transformar para metros, 2,40 metros. Beleza. E aí, olha só. Aqui é a onda fundamental e aqui em cima é a onda harmônica. A velocidade vai ser a mesma. A velocidade depende de quê? Depende da densidade, depende da tensão, né? Ela é a mesma para todas as ondas harmônicas. E aí agora, professor, agora nós podemos usar essa mesma expressão só que para achar a frequência. A frequência vai ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda. A velocidade é 72 metros por segundo. Você dividir por 2,40, que é o comprimento aqui da outra onda, né? É fundamental. Nós vamos encontrar 72, já está aqui, eu vou só dividir. Dividido por 2,4. Dá 30. 30 o quê? Hertz. Então, ó, a onda fundamental ela tem uma frequência diferente. Essa primeira aqui só tem 30 Hz de frequência. Enquanto a quarta onda vai ter 120 Hz. Tá bom? Muito bem. Então, está aí respondida a questão 9. Vou colocar mais uma página aqui. Vamos fazer mais uma questão agora da outra forma lá de encontrar a onda sonora harmônica. Tá. Como eu comentei para você lá no início, nós temos os instrumentos de corda, né? O violão, o violino, o violoncelo, até o piano é um instrumento de corda, né? E nós temos os instrumentos de sopro, né? Como a flauta, aqueles trombones, aquelas coisas. Ah, corneta, né? Todos são de sopro. Muito bem. Nos de sopro, a vibração é de uma coluna de ar. A gente estudou ainda há pouco, mostrou ainda há pouco, uma coluna de ar aberta nas duas extremidades, certo? Só quer dizer, as duas condições, né? É o que está aqui, ó. Você pode ter ou um tubo fechado na extremidade ou um tubo aberto nas duas extremidades, certo? Muito bem, então nós vamos olhar essas duas possibilidades para calcular o comprimento, acho que essa é a palavra onda, como é do tubo, né? Como é do tubo que estaria na faixa de frequência, ó, de 20 a 20 mil Hz. Então é o seguinte, tem aqui um tubo que é aberto dos dois lados. Tá? Imagina aqui um tubo aberto dos dois lados. Ó. Você pode fazer o som vibrar aqui dentro, e aí ele vai vibrar
de forma semelhante à corda, né? Presa dos dois lados. Se os dois lados estão abertos, você pode ter aqui, ó, um primeiro comprimento da fundamental, ó, é metade do, quer dizer, metade do comprimento de onda vai ser igual ao tamanho do tubo, certo? Mas se o tubo for, fechado numa das extremidades, né, vai ficar diferente. Só um momento, esse todo aqui, né? Carretinho aqui. Agora o tubo está fechado de um lado e está aberto do outro, aqui é o outro lado aberto, né? Aí nós vimos, aqui é para a onda fundamental, né? A onda fundamental. Nós vimos que aqui só vai caber 1/4 da onda, certo? Vai caber 1/4 aqui da onda. E foi invertido, né? É a letra B, que é o aberto dos dois lados. A letra A é aberto só de um lado. Tá. E aí, acabou de ver ali, ó. A onda fundamental é 1/4, se ele for aberto só de um lado. E a onda fundamental aqui, ó, é meio do tamanho, se for aberto dos dois lados. Tá. Então tá aqui a relação do comprimento de onda com o L, né? Se você isolar aí, o comprimento de onda aqui vai dar o dobro do L. O comprimento de onda aqui vai dar 4 vezes L. Tá bom. Aí, o som está se propagando dentro do ar, lá dentro, né? Do tubo. Então, você sabe a velocidade do som no, no ar atmosférico, que é cerca de 340 metros por segundo. Então, nós já sabemos o comprimento da onda, sabemos a velocidade, aí podemos relacionar com a frequência, né? Frequência. Frequência, eu vou usar ali, né? Frequência é a velocidade do som, o lambda, tá? Se bem que tem que ser o contrário, né? Ser o contrário. Peraí. Se você escrever o comprimento em função da frequência, vai dar o contrário, a velocidade pela frequência, assim, tá? E aí, vou fazer aqui na outra página. É o seguinte, o lambda é igual a velocidade sobre a frequência. Beleza. E aí, na letra A, o tubo aberto só de um lado, o lambda é igual a 4 vezes L, certo? Então, eu vou substituir, vai ficar 4L igual a velocidade vezes a frequência, certo? E aí, volta lá. Ele quer um maior comprimento. O maior comprimento vai ser obtido quando você tiver a menor frequência, que é 20 Hz. Tá bom? Ó, como eles estão aqui de lados diferentes, um está em cima, outro está embaixo, ó, se diminuir a frequência, aumenta o L e vice-versa. Depois você pode até testar. Coloca uma frequência maior, você vai ver que o L vai ser menor. Tá, então, vou só substituir, ó. 4 vezes o comprimento do tubo vai ser igual à velocidade, que é 340, vezes a frequência, que é 20. Olha aí. Você isola o valor de L, né? O L vai ser
340. O 4 está multiplicando, vem para cá, dividindo. Então vai ficar 340 dividido por 4 vezes 20, né? Ou 340 por 80. Vamos lá. 340 dividido por 80, que é 4 vezes 20. Vou fazer logo aqui. 4 vezes 25. 4,25 metros. Então, o tubo ó, tem que ter 4,25 metros para ter uma frequência de 20 Hz. Tá bom? Vamos lá para a letra B. Letra B. Letra B, volta lá. A letra B é o lambda igual a 2L. Lambda igual a 2L. Você pode fazer aí, mesma coisa, né? Então, 2L vai ser igual a velocidade sobre a frequência. Eu vou mudar aqui a cor. Então, 2 vezes o L, a velocidade é a mesma. É o som no ar, né? É a velocidade, o mesmo valor. Agora, a frequência, a mesma também, 20. Separa aí o L, ó, fica 340 sobre 2 vezes 20, vai dar 40, né? Então, 340 por 40, 340 dividido por 40. Dá 8,5. Dá o dobro de lá, né? Então tá aí. O tubo tinha que ter, pode ter, né? 8,5 metros de comprimento. Se ele for aberto dos dois lados. Se ele for aberto só de um lado, ó, é 4,25. Essas vibrações vão gerar 20 Hz, tá bom? Muito bem. Então vamos voltar lá para o slide. Tá aqui. Então a gente considera as duas situações, né? Ó. Aberto dos dois lados, aberto só de um lado, né? A velocidade é a velocidade do som, 340. Ah, o tamanho tá aqui, né? Tá aqui até nessas figuras. E aí é só fazer a conta que a gente acabou de fazer. Muito bem, eita, estamos nos aproximando das 9 horas, mas vai dar tempo para a gente encerrar aqui esse conteúdo de ondas, ó. Para fechar, vamos falar aqui sobre o chamado efeito Doppler, né? O que é o efeito Doppler? É quando a fonte do som, né, se mover em relação a quem está escutando e vice-versa, né? A fonte e o ouvinte podem se mover, né? Ou se aproximando ou se afastando. E isso aí vai mudar como o som é percebido, né? Pelo ouvinte, tá bom? Então, nessa primeira figura, o que está acontecendo? Ó? Tem um sujeito aqui com um rádio, gerando um som, ó. As ondas sonoras estão representadas por esses círculos aqui concêntricos. E aí tem um policial aqui chegando. O que vai acontecer? O ouvinte, que está simbolizado aqui por um O, vai se aproximar da fonte, que está simbolizada aqui por um S, né? Então tá aqui, ó. O ouvinte se aproxima da fonte S. O que acontece? As frentes de onda que o guarda ouvir, né, vão chegar, digamos assim, mais rápido, né? Como ele está se aproximando da fonte, é como se ele estivesse andando em direção a essas frentes de onda. As frentes de onda vão chegar mais rápido no ouvido dele, tá? Então é como se a onda tivesse uma velocidade maior, certo? Beleza. E aí, o contrário acontece se eles estiverem se afastando. Agora, o guarda parou e o rapaz foi embora aqui com o som. Olha, o que está acontecendo? As ondas vão ser produzidas aqui, mas cada frente de onda, ó,
cada frente de onda aqui vai ter um alcance menor. Como ele está se afastando, as frentes de onda vão ter um alcance menor e é como se o som fosse retardando aqui, ó, certo? Cada frente de onda vai estar cada vez sendo formada mais distante no caso aqui do ouvinte, ó, certo? Muito bem. Aí, matematicamente, como é que a gente pode escrever isso? Nós vamos ouvir, nós chamamos de frequências deslocadas, certo? E aí, essas frequências vão ser deslocadas por quê? Porque existe uma variação na velocidade, ó, tá bom? E aí, essa variação na velocidade pode ser colocada nas duas formas, ó. Bem aqui nesse primeiro exemplo, a pessoa está se aproximando da fonte, então aumenta a velocidade, certo? Então, a velocidade, o efeito na velocidade como se ela tivesse uma velocidade maior, tá bom? Enquanto que esse segundo tipo aqui, ó, quando o sujeito está se afastando, é como se a onda tivesse sua velocidade diminuída, certo? Para estar se afastando. E aí, essa expressão que está aqui embaixo é justamente para essa segunda situação, essa aqui, ó. Essa que a gente acabou de ver, o sujeito se afastando. A velocidade vai diminuir aqui, ó. Vai ser a velocidade do som menos a velocidade da fonte, né? O som não vai ter a mesma pressão para nós, vai ser diminuído pela velocidade da fonte, tá? E aí, né, se você considerar o contrário, né? Aí haveria uma soma, tá? Então, de maneira geral, tá aqui. A velocidade do som tem essa relação aqui com a frequência com o comprimento, né? Beleza. Só que a velocidade do som, né? Vai ser aí, ó. Quer dizer, aqui está aquela outra expressão. Vamos voltar lá. Aqui. Esse aqui é o comprimento que vai ficar no nosso ouvido, né? Quando a fonte está se afastando. É exatamente o comprimento que vai variar dessa maneira. As velocidades vão ser subtraídas e divididas pela frequência, beleza. E aí, pega essa expressão aí e coloca nessa aqui. Substitui esse lambda com aquela expressão, a frequência sobre a diferença. Deixa eu voltar lá, vamos voltar lá. Que é o lambda, mas se você inverter aí, ó, 1 sobre lambda vai dar F sobre a diferença, que é as duas velocidades, né? Sai da fonte aqui. Certo? Então, é o que está aqui. E aí, quando você tiver a outra situação, vou escrever aqui embaixo. Aí, o que vai acontecer vai ser o contrário. A velocidade vai ser aumentada, como se fosse a soma dos dois aqui, né? A soma dos dois aqui. Opa. Se fosse a soma. Ah, como eles estão, quer dizer, aqui é quando eles estão se afastando, né?
se afastando. As velocidades vão se diminuir. E aqui, quando eles estão um ao encontro do outro, as velocidades se somam. Certo? Beleza. Aí dá para fazer o mesmo raciocínio e chegar nessa expressão parecida que está aqui. É. Só parte daquela relação que a gente já conhece, né? Frequência, a velocidade sobre o comprimento. Só que aí o comprimento vai ser alterado, né? Vai ser alterado pela soma e lá em cima pela subtração, né? E aí eu acho que tem uma forma... Ah, não, que é a mesma coisa, né? Tá, aqui é só para a gente ver geometricamente, ó. Se você tivesse um ouvinte desse lado aqui, se a pessoa estivesse ouvindo desse lado aqui, as frentes de ondas vão se aproximar, o comprimento vai ser encurtado. Se a pessoa estiver escutando desse outro lado, né? Aí, não estou fazendo aqui um olho, né? Tinha que fazer o ouvido. Se a pessoa estiver escutando desse outro lado, as frentes de ondas vão se afastar, né? O comprimento de onda vai ser diminuído, tá bom? E aí, se a gente fizer um sumário, né, das duas expressões, é essa aqui, ó, tá? A frequência alterada, né, é igual à frequência original, né? A velocidade do som ou somado ou subtraído, né? Vai somar quando eles se encontram, se aproximam. Vai ser subtraído quando eles se afastam, né? Ok? Aí, quando se afasta, diminui. E soma quando se aproxima, tá? Ok? Muito bem. Aí vamos fazer um exercício para aplicar essa equação aqui do efeito Doppler, tá bom? Pode usar qualquer uma dessas formas. Ou essa aqui, né? Ou essa outra, né? Vou deixar aqui nesse. Vamos lá para a lista, tá? Vamos fazer mais uma questão e a gente finaliza nossa aula de hoje. Vamos lá, dona lista. Vou localizar aqui a questão 11, tá? Deixa eu pegar aqui ó, nosso quadro, colocar mais uma página. Vamos voltar para o trabalho. E aí agora eu vou recortar aqui. Então, tá aqui o enunciado do problema. Olha lá. Uma pedal com frequência de 300 Hz. Essa aí é a frequência original, né? Digamos assim. F. E aí, a velocidade do som, 340. Não se altera. E aí, calcule o comprimento da onda da sonora quando ela está em repouso. Normalmente, né? Você escutando sem se aproximar ou se afastar. Então, letra A. Tem aquela relação lá, velocidade é o comprimento vezes a frequência. Se você isolar o comprimento, vai dar a velocidade sobre a frequência, né? Então, vai ficar a velocidade de 340 dividido pela frequência de 300. Então, o comprimento original dessa onda, né? Aqui é 340 dividido por 300 dá 1,13. É metros, né? Conta aí. Beleza. Vamos para a letra B. A letra B. Determine o comprimento da onda quando... isso. Quando a gente está antes ou depois da sirene, né?
viajando a 30 metros por segundo. Então, vamos considerar as duas situações, né? O carro de polícia está viajando aí com a velocidade, é a velocidade da fonte, né? A velocidade da fonte. A velocidade da fonte é 30 metros por segundo. Beleza. Então, vamos considerar as duas situações. Ela se afastando ou ela se aproximando, né? E aí vai dar a impressão de que ou o comprimento é menor ou o comprimento é maior, certo? Deixa eu voltar lá no slide. Tá, então tá aqui, ó. Aqui, melhor essa aqui, né? Nós já temos a frequência. Aí nós vamos ter que a impressão de que o comprimento é menor ou é maior, né? Ah, tá, acho que ficou o contrário aqui, entendeu? Tá ao contrário aqui. Tá ao contrário. Tá. Quando ele está se afastando, a impressão é que o comprimento é maior, certo? Então, o comprimento não vai ser mais 1,3, ele vai parecer maior. E aí, vamos colocar aqui as duas velocidades se somando e dividido pela frequência. Bom, então a velocidade da fonte é 30 mais 340 dividido por, quanto é a frequência? 300, certo? Vamos lá. 30 mais 340 dividido por 300. A vai dar maior, é 1,23 metros. Parece maior quando ele está se afastando. Ele vai parecer menor quando ele estiver se aproximando. Vamos estar lá naquele desenho. Cadê o outro? Esse aqui, ó. Quando está se afastando com o pedra maior, que é menor, parece menor. Aqui o lambda parece maior, certo? Lambda zero. Beleza, então vamos lá. Então aqui vai ser a diferença, ó. Desculpe, aqui está ao contrário também, né? Aqui é o som menos a fonte. Som menos a fonte. Certo? Dividir pela frequência. Vai ficar 340 menos 30. Dividido por 300. Vai dar 310 dividido por 300. 310 dividido por 300. Vai dar 1,03. Que é menor, certo? Então, tá lá. Aqui é o normal. Aquele aumentado, né, parece maior. E ele aqui diminui. Beleza, e com esses dois valores de comprimento de onda, nós podemos calcular as frequências, né? Que é o que ele pergunta aqui na letra C. A frequência original da onda é 300 Hz, se ninguém estiver se movendo, né? Nem se aproximando, nem se afastando. 300 Hz. Beleza. Então, vamos lá. A letra C. Né? A velocidade do som é 340 metros por segundo, né?
E aí vamos considerar as duas situações, né? Um lambda de 1,23 metros, né? Aí qual é a frequência? Opa. Frequência é V sobre lambda. 340 sobre 1,23, né? 340 dividido por 1,23. Dá 276,4 Hz. Veja que diminuiu, ó, a frequência menor do que 300. Vamos para a letra, a mesma letra C, só que agora o som tem sempre a mesma velocidade, né? E aí o comprimento de onda que vai ser menor, 1,03 metros. Frequência, sobre lambda, vai dar 340 dividido por 1,03, lá, 340 dividido por 1,03. 330 aumentou, né? Que aproxima para 1. Hertz. Então, ou a frequência aumenta, ou a frequência diminui, né? Frequência aí aparente, né? A gente poderia ter usado essa outra expressão que está aqui, ó. Poderia ter usado isso aqui direto também. É a mesma coisa. Muito bem. E é isso. Vamos encerrar. Tá adiantado aí o nosso tempo, né? Encerrar aqui.